Bom, vamos lá. O mistério de um poço. Eu que dei esse nome aqui porque ele tava com outro nome, mas aí eu achei esse nome assim legal. Então vamos lá. Há algum tempo venho querendo lhes contar um caso que vivenciei, que talvez seja interessante ou não. Nem eu mesma sei analisar o que eu e minha família passamos, mas quem sabe vocês consigam. Há 5 anos atrás eu conheci meu marido, numa cidade longe daqui. Nos encontramos ocasionalmente em um barzinho durante uma festa. Ficamos uma noite juntos, conversamos muito e sem maiores contatos passamos quase 2 meses sem nos ver. Após isso, 2 meses mais tarde, voltamos a nos encontrar numa roda de amigos e horas depois ele me pediu em namoro. Tudo muito bem, tudo muito bom, mas nos víamos poucas vezes. Morávamos longe um do outro. Eu no centro da cidade, ele numa cidade nos arredores. Coisa de 2 horas da minha casa. Com o passar do tempo, comecei a perceber que eles... Tá tudo certo? Com o passar do tempo, comecei a perceber que ele sempre se esquivava. Raramente conseguíamos marcar algo. E após muita desconfiança, numa conversa, ele abriu o jogo e contou que sofria muito com problemas familiares. Que sua situação atual também não era boa. Enfim, ele é uma pessoa muito gentil e de imediato, mesmo com pouco tempo de namoro, me dispus a ajudá-lo. Mas um detalhe me chamava a atenção. Ele nunca me convidara para conhecer sua casa, sua família, nada de sua vida particular. Então arrumei uma desculpa para ter a chance de ver a situação mais de perto. E no meio de semana consegui o endereço e fui até lá. Ao chegar no local, quase uma área rural, me deparei com uma casa muito antiga, em madeira. No meio de grandes árvores, muito mato, e apesar da casa ser grande, há muito não era reformada e assustava logo visualmente. Ali conheci meu sogro, um senhor franzino e muito religioso, meu cunhado, um irmão bem mais velho com problemas mentais, e um outro cunhado também mais velho que meu marido, mas severamente perturbado e usuário de drogas. Também bebia excessivamente. Era ali que meu marido vivia, numa casa adjacente no mesmo quintal com sua família. Um ambiente deveras carregado por todas as frustrações familiares e anos de muitos problemas. Assim me prontifiquei a ficar ao lado do meu marido, pois seu estado psicológico era crítico e ele se negava a abandonar seu pai e a casa. Então me mudei para a casa dele e assim me pus a ajudar a família como pudesse. Na primeira noite que passei lá... Estou tendo um pequeno problema. Você pode tentar de novo, Olha por favor? A Siri falando comigo aqui. Ah, Siri, tá louca? Não tô falando com você não, fica na tua. Tô contando um relato. Coloquei ela pra lá. Aonde estou? Que a Siri me atrapalhou. Tá. Na primeira noite que passei lá, estava calor, embora a cidade seja fria na maior parte do ano, e eu resolvi ir até a porta do quarto do meu marido fumar. Esta porta saía para o quintal, de onde era possível ver a casa principal totalmente. Naquele momento, não me interessava muito nenhum detalhe. Estava focada na conversa com meu marido, quando voltei a olhar para fora para soltar a fumaça do cigarro e vi um vulto. Ou sei lá o que era aquilo. Passar rapidamente e entrar pela porta dos fundos na casa principal. Aquilo foi um susto imenso, mas me contive e não demonstrei ao meu marido. Não queria que ele pensasse que eu era louca ou algo assim. Meu marido era um homem simples, muito religioso, pregado ao catolicismo. Passei meus dias sem contar nada, mas a todo momento era uma sensação estranha. Parecia ter algo ali, naquele imenso terreno, cheio de mato e árvores que nos vigiava, além do meu cunhado drogado que vira e mexe tinha surtos e gritava pelo quintal, sempre falando que tinha alguém vigiando ele, que ele tinha medo. E era algo muito assustador. Na casa principal existiam 4 quartos, uma sala, uma cozinha com 2 espaços e uma pequena lavanderia. Mas um detalhe certo dia me chamou a atenção. Certa tarde, fui descer uma escadinha dos fundos que saía no quarto externo do meu marido.
Isso durante a tarde, com sol e tal. E quando terminei de descer, tomei um choque. Fui paralisada ou algo assim. Só sei que me senti como se tivesse batido contra uma parede de vidro, bem resistente, e não conseguia me mexer. Meu marido me observava na porta de seu quarto a menos de 5 metros, sem entender o que se passava. Naquele momento, minha visão ficou turva e veio a imagem de um poço cheio de água até a boca e muitas pessoas estranhas, vestidas de branco, dentro, pedindo socorro. Levei alguns segundos para voltar e quando voltei a mim, estava apavorada. Evitei contar ao meu marido, disse apenas que não me senti bem. Naquela noite passei muito mal, vomitei muito, assim fui descansar cedo. Durante o sono, sonhei que eu entrava em uma casa diferente. Parecia com o local que estávamos, mas era diferente. Eu vi pessoas bebendo e num canto de uma sala vi meu sogro e meu cunhado drogado. Naquele momento, este meu cunhado pediu ao meu marido que precisava falar comigo em particular e seguimos os três a uma pequena saleta da onde de repente apareceu um corredor. Em madeira, cheio de portas que pareciam aqueles de hospital com vidros fumê no meio. Neste momento, meu marido nos deu licença para conversarmos e nos sentamos num degrau em uma daquelas portas. Ao lado havia uma outra porta, uma porta dupla, daquelas que vai e vem, igual o corredor de hospital, que estava aberta, mas não olhamos o que tinha dentro dela. Apenas conversamos algo que eu não lembro, mas que lembro a feição preocupada do meu cunhado. Naquele momento começou a escorrer uma água suja vinda daquela sala aberta, com sangue podre, muita sujeira aos montes, e de repente 2 enfermeiros apareceram rindo debochadamente e puxando aquela água com rodos, e olharam para nós e disseram: "Vocês não têm noção do que somos capazes de fazer." E riam muito alto. Então levantamos assustados e olhamos para dentro da sala e lá havia uma maca com uma jovem mulher em decomposição, com as pernas meio abertas como se tivesse em trabalho de parto, mas com a barriga toda cortada. Peraí que tá fora de ordem aqui. Mas com a barriga cortada e muito sangue podre. No chão havia um feto quase formado morto, no mesmo estado. Nós gritávamos perguntando o que eles tinham feito e eles riam e riam. Nós saímos correndo por aquele corredor de madeira e eu fui abrir a porta por onde meu marido entrou para tirá-lo dali, e quando abri, vi meu marido se rastejando pelo chão com uma roupa de hospital, aquela aberta atrás. Como louco! Neste momento senti um baque e acordei. Quando abri os olhos, tinha uma mulher ao meu lado, de pé, do lado da cama, me olhando sobre a luz de um forte abajur que tinha no quarto. Uma moça nova com uma roupa antiga, uma blusa preta e uma saia florida. De cabelo Chanel, pele branca e estava muito séria a me olhar fixamente. Eu me senti congelada naquele momento e apavorada. Tentava gritar, mas não conseguia, então ela sumiu. Comecei a gritar, eu tremia. Meu marido me chamava tentando me acalmar. Então, aos prantos, resolvi contar o sonho e o que tinha visto até ali. Meu marido tentava me acalmar. Oramos juntos e voltamos a deitar. Eu, ainda apavorada, não conseguia fechar os olhos. No outro dia, ainda estava atordoada. Escutava bater na porta a todo momento. Pedi ao meu marido para ir ver e nada. Não tinha ninguém. Dali para frente, várias coisas estranhas aconteceram. Vozes, sombras, coisas que sumiam do nada. Meu cunhado sempre naquele estado. E para piorar, meu cunhado, que tinha problemas mentais, surtava. Parecia endemoniado, falava besteiras, era agressivo, juro. Foram tempos absurdamente assustadores. Meu marido voltou comigo ao quintal nos fundos, onde tive aquele baque durante o dia.
E para o meu espanto, ao lado, por baixo da casa, existia uma escadinha que levava para um piso inferior. Para o meu espanto, mesmo sem saber de nada o que acontecia comigo ali, meu sogro começou a contar que aquela casa era muito antiga e que havia sido construída em cima do alicerce de uma outra casa mais antiga ainda. Que aquela região era tudo mato há 30 anos atrás e que muitos invadiram as terras ali. Para minha surpresa, o que havia por debaixo da casa naquele piso subterrâneo? Adivinha o que era? Um poço. Sem as bordas, tampado com uma pedra pesada que meu sogro dizia já existir ali quando ele comprou a casa. Naquele dia, eu, meu marido e meu sogro conversamos muito sobre a história da casa e de sua família. E ele me contou que casou cedo e com a esposa grávida deu logo um jeito de comprar uma casinha, um pouco mais longe dali, mais próxima ao centro da cidade. Esta casa foi vendida ao meu sogro por um preço muito abaixo do preço. E por quê? Porque ali uma mulher havia sido assassinada pelo marido a machadadas no meio da sala e ninguém mais queria morar lá. Mesmo assim, meu sogro comprou e mesmo havendo uma bruta mancha de sangue no piso de madeira da sala, que não saía, eles moraram lá alguns poucos anos. Infelizmente, a casa foi vendida a eles sem documentação. Era herança que corria na justiça e logo apareceu os verdadeiros donos. Meu sogro, muito humilde, deu um jeito de achar outro lugar e mudou-se para a casa que falava a princípio, muito afastada de lá. No dia da mudança, enquanto entravam naquela casa sem luz, sem água encanada, no meio do nada, uma vizinha mais próxima foi até lá. Tacou pedras no telhado e gritava: "Vão embora! Ninguém pode morar aí! Que era para ir embora dali!" Sem se importar, eles seguiram a vida agora com alguns filhos a mais. Logo nos primeiros dias, coisas estranhas aconteciam. Passos pelo corredor, a casa não tinha luz, mas já possuía uma pré-instalação elétrica para quando a rede de energia chegasse ao local. Mesmo assim, os interruptores batiam freneticamente. As crianças se apavoravam. Então meu sogro orava muito, pedindo que o que houvesse ali fosse embora, que ali morava anjos, no caso os filhos dele, crianças, que eles não queriam incomodar. Durante um bom tempo aquilo parou, mas vira e mexe, uma ou outra situação acontecia. A água da casa era tirada, adivinha de onde? Do tal poço. E numa dessas, certa vez, o balde com seu gancho se enroscou no fundo do poço e não subia de forma alguma. Com muito tempo e força, meu sogro puxou e veio tal balde cheio de tecidos e roupas velhas, enrolados e sujeira. Neste momento que meu sogro contou isso, estávamos na sala principal, apenas os três, e meu estômago já embrulhou. Poço? Tecidos? Do fundo da casa, escutamos fortes batidas nas paredes, e meu cunhado especial começou a gritar: "Vocês não sabem de nada, seus demônios!" E coisas do tipo. Meu sogro manteve a calma e continuou contando. E eu o interrompi naquele momento e com medo perguntei: "Mas que cor eram esses tecidos? Que tipo de roupa era?" E ele respondeu dizendo que eram roupas rasgadas, tipo uma blusa preta e uma saia florida de mulher. Tudo muito velho. Juro, naquele momento comecei a passar mal. Meu marido ficou pasmo, pois nem ele sabia daquilo, e meu cunhado especial gritava absurdamente. Não sei descrever o quanto estava assustada, então decidimos contar ao meu sogro o que eu vinha vendo. Sobre o sonho, os vultos, os barulhos. Meu sogro completou dizendo que por muito tempo escutou choro de bebê na casa, sem ao menos haver um lá. Decidimos encerrar a conversa e meu sogro dizendo para orarmos muito, sempre. Quando saímos da sala para o corredor, topamos justamente com meu cunhado especial no fim dele, de pé, nos olhando fixamente. Um olhar horrível. Passamos por ele sem falar nada e voltamos ao nosso quarto. Lá, eu e meu marido conversamos muito e chegamos à conclusão... Força, Ana.
e chegamos à conclusão de que algo aconteceu ali. Meu sogro nos contou que antes dele morar lá, alguns invasores chegaram a ficar um bom tempo lá. Então suponhamos que talvez a mulher que eu via tivesse morrido ali e sido jogada no poço. Sendo assim, resolvi procurar ajuda e a primeira pessoa para quem contamos foi um próximo amigo, quase um irmão, que veio à nossa casa abismado com tudo que lhe contamos. Este amigo então decidiu descer no piso inferior da casa para olhar o poço. Neste momento, meu cunhado especial nos berrou no corredor com um comportamento anormal. Dava medo dele. Mesmo assim, passamos por ele e seguimos por debaixo da casa. Naquele momento, o gato da casa ficou ali nos olhando. Era muito estranho. E o cachorro, já velho, se escondeu assustado. Descemos sem saber ao certo o que fazer, mas já lá embaixo meu amigo começou a passar mal e tivemos que subir. Já em nosso quarto, conversamos sobre tudo aquilo e ele nos disse que ficaria ali conosco por um tempo para ver o que acontecia. Mas que deveríamos chamar os amigos, fazer uma reunião para descontrair e esquecer um pouco tudo aquilo. Talvez estivéssemos tão envolvidos com os problemas familiares. A família do meu marido já tinha perdido um dos filhos mais velhos, assassinado. Minha sogra havia ido embora há tempos, os outros irmãos também, e todos tinham muitos problemas. Então isso talvez ajudasse, uma descontração. No outro dia ligamos para os amigos e marcamos para escutar música, comer uma pizza, conversar, e assim foi. Meia dúzia de amigos se juntaram a nós e foi uma noite bacana. Comemos e bebemos e sei lá por que começamos a falar sobre o que vinha acontecendo conosco. Todos ficaram espantados, não houve sarro e nem comentários ironizando, apenas todos pasmos. Neste momento, uma de nossas amigas começou a se sentir mal. Seu braço começou a inchar imensamente. Em seguida, escutamos alguém bater na porta, mas não tinha ninguém do lado de fora. Daí, todos meio embriagados, resolvemos descer àquela hora, já passado da meia-noite, fazia tempo, para ver o poço. E eu implorando para que eles não descessem. Todos foram até lá. A entrada para a escada estava escura e todos ficaram com medo. E de supetão meu marido desceu com tudo. Eu então o puxei de lá e levei de volta para dentro de casa. Todos pareciam assustados, mas meu marido ria de forma estranha. Fechamos a porta e tentamos mudar de assunto. Minha amiga seguia sentindo-se mal. Sentamos no sofá e meu marido na guarda de uma... eles sentaram no sofá e o marido estava na guarda do sofá, é isso? Deu uma olhada pela janela para fora fixamente. Não parecia meu marido ali. De repente vimos a maçaneta da porta tentar abrir. Trancamos a porta e ficamos ali apavorados. Da mesma forma que começou, parou. Meu marido foi colocado para dormir. Meu amigo achava que ele estivesse bêbado, por isso se comportava assim. Quando ele se aquietou, na cama, eu e meu amigo decidimos levar os outros embora. Aquilo já tinha passado do limite. No caminho nos acalmamos e esperávamos que quando chegássemos em casa, meu marido estivesse dormindo. Mas assim que abrimos a porta, escutei meu marido dizer do quarto: "Vem, amor, vem ficar comigo", e ria de forma debochada. Meu amigo me disse para ir, mas que ficaria no quarto ao lado e qualquer coisa era para eu chamá-lo. Quando entrei no quarto, meu marido me olhava de forma assustadora. Tive muito medo dele. Não era ele ali. Então, escondido, puxei um terço que estava atrás da porta, escondi na minha mão por dentro da manga e me deitei ao lado dele orando. Nesse momento ele soltou: "O que você está segurando?" E ria. Falava obscenidades. Coisa anormal da parte dele. Ele é um cavalheiro todo o tempo. Eu segui orando e pedia que ele fechasse os olhos e descansasse. Assim foi durante umas 3 horas, até que ele dormiu. Ao acordar, ele estava normal, novamente, mas disse não lembrar de nada. Nem da hora que os amigos foram embora, e muito menos de ter descido no poço.
Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram muito. Barulhos, escutava a gente me chamar, mas não tinha ninguém. Escutava alguém me chamar embaixo de uma alta janela do nosso quarto. Tinha horas que me dava uma vontade de pular. Brigas, meus cunhados surtavam frequentemente. Uma observação. Eles tinham quartos na casa que ficavam exatamente em cima do poço. Enfim, víamos de tudo. Em pior para piorar, descobri que estava grávida. E o que deveria ser motivo de alegria se tornou de desespero. Como eu poderia criar um bebê naquela situação? Bom, minha saúde começou a piorar. Do nada me apareceu um princípio de câncer. Eu tinha feito exames há pouco tempo e não apareceu nada. Por que agora? Passei mal por diversas vezes, tive que parar de trabalhar. Meu marido também não conseguia se acertar no dele. Nossa vida estava um inferno. Então a amiga que passou mal naquela noite contou o caso ao pai dela, um homem religioso de uma igreja evangélica, que veio à nossa casa, orou, mas já avisou que procuraria um pastor especializado neste tipo de coisa. Marcamos em ir à igreja dele no dia seguinte, e assim foi. Naquela noite, o tal pastor congregou naquela igreja e o pai de nossa amiga disse que, após o culto, procuraríamos ele para contar o que acontecia e ver o que era possível fazer. Até aquele momento, o tal pastor não sabia de nada, nem nos conhecia, mas para meu espanto, durante o culto, ele veio até mim, segurou a minha cabeça e disse: Irmã, você está esquecendo quem é. Não deixe isso te dominar. Seja forte. Juro, aquilo foi assustador. Após o culto, corremos juntos para falar com o tal pastor. Ele não era daquela igreja e ia ali apenas em dias esporádicos. O pai da nossa amiga o chamou, dizendo: Por favor, pastor, nos escute. Este casal está passando por uma situação muito séria. Nesse momento, o pastor já o interrompeu, dizendo: Eu sei disso. Eu vi a coisa negra seguindo ela quando entraram na igreja. Eu sei, farei o possível para ajudar. Mas era visível que o pastor parecia ter medo de nós, e apesar de prometer ir à nossa casa, ele nunca apareceu. O pai da minha amiga ainda tentou ir mais algumas vezes na tentativa de benzer a casa, mas nada. Tudo piorava. Então decidimos falar com um amigo que era espírita e entendia dessas coisas, e a resposta foi: Sim, eu posso ajudar, mas preciso de uns dias para me preparar. Percebíamos que ele estava abalado com a história e, apesar de nos orientar em algumas coisas, até para nossa segurança, ele tinha medo daquilo. Percebi então que aquilo poderia comprometê-lo ou prejudicá-lo de alguma forma. Eu e meu marido então decidimos sair da casa. Primeiramente, tentamos incentivar meu sogro a vendê-la e que todos mudássemos de lá, juntos. Mas meu sogro disse que ele tem uma história ali, que as memórias dele estavam ali. Tentamos por diversas vezes até que o meu médico disse que a minha situação era crítica e que a minha gravidez era de alto risco. Então decidimos sair do estado sem meu sogro. E assim foi. Do dia para a noite resolvemos o que podíamos e saímos da casa com muito pesar. Fomos para outro estado onde hoje estamos bem. Nunca mais vi nada, ou o meu marido viu. Ninguém mais viu nada, nenhuma aparição. Minha saúde não é mais a mesma, mas melhorei bastante. Ainda terei que passar por uma cirurgia, mas por hora nosso bebê... Peraí. Minha saúde não é mais a mesma, mas melhorei bastante. Ainda terei que passar por cirurgia, mas por hora estou ótima. Nossa vida seguiu. A casa ainda está lá. Nossos parentes também. Não tivemos mais coragem de voltar naquela casa. O nosso bebê, infelizmente, não resistiu ao parto. E vira e mexe recebemos ligações do inferno que vive... quem mora lá. Mas aparentemente a fé absoluta do meu sogro os protege. Só não sei até quando. Vivemos esperando uma notícia ruim de lá. Mas não há o que fazer.
Até tentamos cogitar a possibilidade de drenar o poço para saber se tem algo realmente lá embaixo, mas algumas pessoas dizem que pode ser pior. Só o que sei é que hoje quero paz e continuar a viver assim. Se há alguma coisa lá, ficará lá. Sei que pode parecer absurdo, mas é o que vivemos. Estamos mandando o relato lá, só que não queremos mais viver essa história. Estamos mandando o relato por uma opinião, talvez para que tivesse uma opinião. Talvez fosse bom, pois até hoje nem sabemos o que pensar, ou que fosse um caso bacana para Ana contar. Tá. Então, eles enviaram esse relato mais para saber se alguém sabe de alguma coisa, possa dar uma luz, saber o que acontecia lá. Mas o final aqui ficou meio confuso, mas termina o relato aqui. Ela manda um grande abraço. Hein? Essa casa tinha um poço no fundo e provavelmente alguma coisa estava avisando, né, a moça aí por sonho. Ela viu, no que ela teve aquele sonho daqueles homens, como se fosse num hospital, puxando com rodo uma água suja, cheia de sangue, e lá dentro tinha uma mulher deitada com uma barriga e o feto no chão. E aqueles homens fazendo aquelas coisas. E a hora que ela acorda, ela viu uma mulher de blusa preta, saia florida, de cabelo Chanel. E depois o sogro dela fala que quando o balde enroscou no poço, ele tirou essas roupas lá. Uma roupa de mulher, blusa preta e saia florida. É a mesma mulher que ela viu. Alguma coisa aconteceu lá, mas ela não sabe dizer o que e nem quer voltar lá para investigar.